Fala galera, aqui é do canal LX Off-Road e hoje a gente vai mergulhar fundo numa notícia que, olha, deixou muito piloto de cabelo em pé. Duas das maiores, das mais desejadas marcas do mundo, Honda e Ducati, anunciaram recalls que colocam em xeque a segurança de alguns dos seus modelos mais icônicos. E não estamos falando de qualquer coisinha não. São milhares de motocicletas de altíssimo desempenho, sabe? Com problemas que vão desde umas falhas elétricas que podem te dar um susto, até riscos seríssimos de quebra estrutural em alta velocidade. Então fica comigo que a gente vai analisar cada um desses problemas, do mais sutil ao mais perigoso, para entender o que os proprietários precisam fazer e, claro, o que isso diz sobre essas máquinas dos sonhos. Ok, vamos começar pelos problemas que a gente não vê a olho nu, mas que podem sim comprometer a segurança. As falhas de eletrônica e de software. Embora não pareçam tão assustadores quanto uma peça quebrando, eles podem criar umas situações bem perigosas na pista ou na estrada. E a primeira da nossa lista é a gigante das aventuras, a Honda Africa Twin. Uma moto que é sinônimo de robustez, né? Mas que apresentou um probleminha num componente elétrico que é fundamental. Olha só esse número. No Brasil, o chamado envolve 4.058 unidades, dos modelos fabricados lá entre 2021 e 2024. É um número bem considerável, viu? Mostra que o problema é amplo e afeta muita gente que confia nessa moto para pegar a estrada. O ponto crucial aqui é o defeito no interruptor do punho esquerdo. E o que isso significa na prática? Bom, significa que a buzina pode simplesmente não funcionar. E o que eu acho mais preocupante, você pode não conseguir alternar entre o farol alto e o baixo. A Honda até diz que não houve acidentes, mas, poxa, imagina o perigo de ficar sem farol alto numa estrada escura. Além do risco de levar uma multa, é uma questão de segurança básica, né? E não para por aí para a Big Trail da Honda, não. Um segundo recall foi anunciado para a Africa Twin. Só que dessa vez o problema é bem mais sutil, mais tecnológico. Uma falha no software da moto. Esse segundo chamado afeta 2.160 unidades, nos modelos mais novos, 2023 e 2024. Aqui, a solução é uma atualização no software do módulo de injeção. Mas por que isso é tão importante assim? Para a gente entender o risco, a gente precisa falar sobre o tal do controle de wheelie. O que é isso? Bom, é um sistema eletrônico feito para evitar que a moto empine em acelerações mais fortes, sabe? Ele mantém a roda dianteira no chão e garante o controle. É uma tecnologia de segurança ativa, fundamental em motos potentes como essa. Então o problema é que, por causa dessa falha no software, o sistema pode interpretar a situação de forma errada e cortar a potência do motor de um jeito muito mais agressivo do que deveria. Traduzindo, no meio de uma aceleração, a moto pode simplesmente amarrar, perder força de repente, o que pode desestabilizar o piloto e, em casos mais extremos, até causar um acidente. Imagina o susto. Pois é, esses problemas eletrônicos já são preocupantes, não é mesmo? Pessoal, se essa análise está sendo útil para vocês, por favor, deem uma pausa rápida, deixem aquele like e compartilhem com os amigos. Isso ajuda demais o canal a crescer, de verdade. E se preparem porque agora a gente vai entrar nos casos que são realmente graves. Bom, agora a coisa fica séria. Vamos sair um pouco do mundo do software e entrar no território das falhas mecânicas, das falhas estruturais. São aqueles problemas que podem levar a uma perda total de controle da motocicleta. É outro nível de perigo. E a gente começa com uma lenda das pistas, a super esportiva Honda CBR 1000RR. O recall dela afeta um número gigantesco de motos, fabricadas ao longo de 7 anos, de 2008 até 2015. São 6.789 unidades convocadas só aqui no Brasil. E o motivo? Uma pecinha que pode simplesmente parar de funcionar no pior momento possível, a bomba de combustível. E isso nos leva à citação mais alarmante de todas. A própria Honda admite que a falha na bomba pode simplesmente desligar o motor com a moto em movimento. Agora, para imaginar isso acontecendo numa ultrapassagem, numa curva, em alta velocidade. A perda súbita do motor causa um freio motor extremo que pode travar a roda traseira e levar a uma perda de controle imediata. O risco aqui não é pequeno, gente, é fatal. E se o motor parar do nada já é assustador, o que dizer de uma peça fundamental da estrutura da moto quebrando? Pois é exatamente esse o risco nos modelos topo de linha da Ducati, a Panigale V4 e a Street Fighter V4. E este é um recall global, afetando mais de 10.000 unidades produzidas entre 2018 e 2025. É um chamado massivo para motos que representam um auge da engenharia do desempenho da marca italiana. Para a gente entender a gravidade disso, a gente precisa saber o que é a tal da balança monobraço. Sabe aquele design icônico em que a roda traseira parece que está flutuando, presa por um lado só? É linda, é tecnológica, mas também concentra toda a força em um único ponto de fixação,
o eixo da roda traseira. E o problema está exatamente aí. A Ducati detectou a possibilidade de uma fissura ou, pior, a quebra completa desse eixo. Se isso acontecer, a roda traseira se solta da moto. Ponto. Não precisa ser engenheiro para entender que isso é uma falha catastrófica que leva à perda total e imediata de controle, com consequências gravíssimas. Ok, depois de ver todos esses casos, vamos juntar as peças do quebra-cabeça e entender o quadro geral. O que esses recalls tão diferentes entre si ensinam pra gente sobre segurança e sobre o mercado de motos? Olhando para essa tabela, a gente consegue ter uma visão bem clara da escalada do risco. A gente começa com a Africa Twin, com um problema de gravidade baixa e outro de gravidade média. Aí, a CBR 1000RR já sobe para um nível de gravidade alto, com risco real de um acidente fatal. E os modelos V4 da Ducati, bom, eles atingem nível crítico, com uma falha estrutural que é o pesadelo de qualquer motociclista. Então, o ponto crucial é o seguinte: se alguém que está assistindo possui uma dessas motos, a ação precisa ser imediata. Verifique o ano, entre em contato com a concessionária e agende o reparo, que é totalmente gratuito, é um direito seu. E para quem está pensando em comprar uma usada, a lição é clara. Verificar o histórico de recalls se tornou um passo obrigatório na avaliação do veículo. Não dá para vacilar. E com tudo isso que a gente viu, chegamos à conclusão mais importante de toda essa nossa análise. A grande lição aqui é que nem a moto mais cara, mais tecnológica, a mais desejada do mercado, está livre de apresentar um defeito grave de fabricação. A segurança do piloto não depende só da habilidade e da manutenção básica, como trocar óleo e verificar pneu. Depende também, e muito, de estar atento a esses comunicados e garantir que a sua máquina está em conformidade com as correções da fábrica. E agora eu quero saber a opinião de vocês. O que acham da forma como a Honda e a Ducati estão lidando com esses problemas tão sérios? A comunicação foi clara? A solução é adequada? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa. Valeu e até a próxima!